Bom dia, segundo ano. Como é que vocês estão, galerinha? Todo mundo bem? Tranquilo? Nossa primeira aulinha ao vivo aí, né? Estão conseguindo me ver, me ouvir bem? Muitos bons dias lindos aí. Oh, coisa linda. Teu headset igual, Vitor? Pô, top, cara. Aí, galera, tá por aí. Quantos participantes? Deixa eu ver. 116, ó. E cadê essa galera nos atendimentos, né? Ô, puxãozinho de orelha bem dado. Galera, olha só. Deixa eu dar algumas instruções iniciais aí. Primeiro, tá? Eu reforço ali o pedido da Cecília. Cecília é a fiscal que vai estar nos auxiliando, tá? De deixarem os microfones fechados. Depois dessa corrente de bom dias aí maravilhosos, eu gostaria de pedir vocês aí para deixar o chat, galera, só para as dúvidas, tá? Para não ficar flodando o chat, que senão fica difícil para eu ler. Mas fica tranquilo que eu tô no lado aqui tem um notebook, eu tô olhando o chat, vendo. Então qualquer dúvida tu pode mandar ali. Levanta a mão, se quiser pode abrir o microfone para formular a pergunta, tá? Sem problema nenhum, mas daí, claro, sempre numa organização ali, levantando a mão, espera eu liberar. Eu vou compartilhar a minha tela com vocês. Vamos ver se vai estar tudo certo aqui. Cadê? Compartilhar a tela. Conseguem me ouvir bem, enxergar bem? Pedir para fechar, toma cuidado. Pronto. Beleza, conseguem ver minha tela, show de bola. Bom, galera, então a dinâmica, né, vai ser parecida, a ideia é ser parecida com a aula presencial, né? Então a gente vai, as dúvidas aí vão ter momentos no meio da aula que eu vou ficar olhando o chat, vou instigar vocês aí. Eu sei que não vai dar para vocês ficarem respondendo tudo aí, mas responde, mesmo com o microfone desligado aí, responde, participa que o negócio fica mais legal. Deixa eu abrir aqui agora o slide na tela toda e vamos lá, galera. Segundo ano, nós temos aqui, né, a nossa aula 2 dessa parte de mudanças de fase do módulo 38. Na parte 1, eu falei para vocês, né, dos processos de mudança de fase, a nomenclatura, a questão das trocas de calor. Então foi uma aula mais introdutória. Essa segunda aula do módulo 38, eu vou falar sobre, basicamente, como eu terminei a aula passada, que é discutindo sobre as leis gerais da mudança de fase. Então, se vocês lembrarem aí, a gente viu que a primeira lei geral de mudança de fase diz o seguinte, que se a pressão for constante, toda substância pura sofre uma mudança de fase a uma temperatura também constante. Beleza? Isso significa lá que se o gelo está derretendo, enquanto ele está derretendo, ele vai ficar uma temperatura constante. Se a água está ebulindo, ela vai ficar uma temperatura constante. No caso, a 1 atm ali, nós temos o gelo derretendo a 0 graus Celsius e a água ebulindo a 100 graus Celsius. A segunda lei, ela diz que se essa pressão variar, as temperaturas de mudança de estado também vão variar. O que isso significa, galera? Significa que quando você vai, por exemplo, ferver a água, a pressão externa vai ter influência nesse ponto de ebulição. Eu não posso dizer que a água vai sempre ferver a 100 graus Celsius, porque depende da pressão. Ela ferve a 100 graus Celsius na pressão de 1 atm. Se você mexer na pressão, você pode mudar o ponto de ebulição, não só da água, tá? Qualquer substância você muda esses pontos de mudança de estado físico. E a nossa aula vai se basear muito nessa segunda lei, porque nós queremos responder duas grandes perguntas. Por que se a pressão varia, as temperaturas de mudança de estado também variam? E como, né? Como que variam essas temperaturas? Rebeca está com problema para ver o slide? Espera aí, deixa eu tentar fazer uma coisinha. Vou parar de compartilhar para todo mundo e vou compartilhar novamente. Se não der certo, Rebeca, faz o que o João pediu ali. Sai da reunião e entra novamente. Talvez resolva.
Vai lá, me diz aí. Se agora tá aparecendo para ti. Tem, Elita. A gente vai falar de panela de pressão hoje, tá? Fica tranquila. Tranquila que hoje vocês vão sair daqui sabendo fazer um baita de um feijão na panela de pressão. Bom, galera, então assim, como eu disse para vocês, a minha ideia é responder o porquê e como varia, né? Vamos começar com o porquê. Vamos imaginar aqui que você tem uma substância que ela está no estado gasoso. O estado gasoso, vocês já viram em química lá, nas aulas de gases ideais, que é um estado onde as moléculas elas estão mais dispersas o possível, né? Até mesmo num gás ideal, a gente diz que a ligação intermolecular ela é nula praticamente. Então, não tem nem ligação num gás, ok? Então, é o estado da matéria que elas estão mais soltas. O que acontece? Eu não vou mexer na temperatura aqui, tá? Eu vou simplesmente começar a aumentar a pressão sobre esse gás, começar a comprimir esse gás. E começar a comprimir é exercer uma pressão mecânica mesmo, forçar ele a ficar com as moléculas cada vez mais juntas. E se eu estou forçando essas moléculas a ficarem mais juntas, elas vão estar mais ligadas entre si. E qual que é o estado da matéria que é um pouquinho mais ligado que o gasoso? O estado líquido. Então eu consigo, galera, simplesmente por aumento de pressão, forçar essas moléculas a ficarem mais ligadas, mudar do estado gasoso para o estado líquido, sem precisar resfriar o gás. Isso acontece muito no botijão de gás da cozinha, por exemplo. Se tu for lá, pegar o botijão de gás, dar uma chacoalhada, não precisa ser o botijão de gás, pode ser o desodorante spray, né? Pega o desodorante spray ali dentro, você tá com aquele desodorante no estado líquido, tu chacoalha, tem um líquido. Mas quando tu dá aquela xiringada debaixo do braço, você vai ver que aquilo sai no estado gasoso. Por quê? Ele está no estado líquido porque ele está comprimido ali dentro. Essa pressão força as moléculas a ficarem unidas. Quando você libera para a pressão de um ATM, elas ficam soltas, ok? O mesmo acontece naqueles isqueiros. Tem uns isqueirinhos transparentes, uns bic, né? Que tu olha assim, tem um líquido. Aí quando tu aperta, aquele líquido vira um gás, ok? Então, a gente tem muitos exemplos aí no cotidiano, principalmente do estado líquido pressurizado, que quando você solta, vai para o estado gasoso. Deixa eu pegar aqui, galera, e agora, né? Isso aqui era basicamente para explicar o porquê, né? O porquê que a pressão influencia nas mudanças de estado. Então, quando você aperta essas moléculas umas contra as outras, elas vão tender a ficar mais juntas. Quando você diminui a pressão, elas tendem a ficar mais afastadas. Então, a pressão é um fator crucial para o estado da matéria e para a dificuldade da gente mudar de um estado para o outro. Então, esse é o porquê. Agora vem a explicação do como. Como que essa pressão influencia, né? Vai aumentar, vai diminuir as temperaturas de mudança de estado? Para isso existe um negócio chamado diagrama de fase. O que é o diagrama de fase? Ele nada mais é do que um gráfico, tá? Um eixo Y, um eixo X, onde no eixo Y você tem uma grandeza física que é a pressão, e no eixo X a temperatura. É um diagrama pressão por temperatura. E esse diagrama de fases, ele tem aqui uma característica de ter sempre 3 curvas. Uma curvinha aqui laranja, claro, não precisa ter cor essas curvas, né? Mas eu representei aqui pela cor laranja, roxa e um verdinho aqui. E tu percebe que com essas 3 curvas, eu ganho 3 regiões distintas. E essas regiões, galera, elas vão representar estados da matéria. O que isso significa? Pega essa região em azul aqui. Essa região em azul é uma região representada ou para quando você aumenta muito a pressão sobre a substância, ou quando ela está muito fria, né? Isso significa que essa primeira região é o estado sólido, que é o estado de ou baixas temperaturas ou altas pressões, quando você pressuriza muito fazendo essas moléculas ficarem ligadas entre si. A regiãozinha em verde aqui, você vai ter o estado líquido, que é o meio termo. A região aqui rosa, salmão, você vai ter uma região para baixíssimas pressões ou altas temperaturas, que é a região do estado gasoso. Então, basicamente, quando você se encontra em alguma condição, por exemplo, sei lá, eu tenho uma substância que ela se encontra
numa pressão P e numa temperatura T. Se tu juntar essa pressão e essa temperatura, isso dá um ponto no teu gráfico. Esse ponto vai se encontrar dentro de uma dessas regiões. Nesse caso, está no estado sólido, tudo bem? Tem condições para ele estar no estado gasoso, condições para ele estar no estado líquido. É isso que esse diagrama de fases representa para a gente. E normalmente ele não vem preenchido, tá? Não vem sólido, líquido e gasoso. Isso você precisa interpretar na hora. Mas o interessante aqui, galera, são essas curvas. Porque tá olhando para aqui essas curvas, elas unem dois estados, né? Elas vão ligar o estado, por exemplo, a laranja liga o estado sólido com o gasoso. A roxa liga o estado sólido com o líquido. E a verde liga o estado líquido com o gasoso. Tudo bem? Carol, a tua dúvida é com relação à divisão. A divisão vai depender de cada substância, tá? Cada substância vai ter uma forma de dividir, mas nada aqui é muito exato. A nossa análise do diagrama de fases, ela vai ser muito uma análise qualitativa. A gente vai meio que analisar as situações. A parte quantitativa, contas e coisa do gênero, elas não vão ser muito relevantes nesse processo, não no ensino médio. Se eu diminuir a escala, Elita, o problema é que a gente começa a cair em alguns estados da matéria que não são os naturais. Se tu subir aqui para o gasoso, tu pode cair para o plasma. Se tu vier para cá, tu cai nos condensados. Então, nada aqui é infinito, tá? Nada vai para o infinito. Aí o Vinícius fez a pergunta que eu queria que viesse. Porque, olha só, Vinícius, se eu estou exatamente em cima de uma dessas curvas, eu estou entre dois estados, tudo bem? Isso significa o quê? Que eu estou num processo de mudança de estado. Então, essa curva, a laranja aqui, ela representa a curva de sublimação, que é o que liga o sólido com o gasoso. A curva roxa, ela representa a curva de fusão, que é a que liga o sólido com o líquido. E a curva verde é a curva de vaporização, que liga o líquido com o gasoso. Nada impede vocês utilizarem a nomenclatura dos processos exotérmicos, tá? Por exemplo, a curva roxa chamar de curva de solidificação e a curva verde chamar de curva de condensação, não tem problema, tá? Normalmente se usa a nomenclatura dos endotérmicos. Guilherme, já vou falar sobre esse ponto do meio aqui, tá? Isso aqui é segredo ainda, por enquanto, tá? Depois eu comento sobre ele. Mas... Então, galera, a ideia é a seguinte. Se você, por exemplo, se encontra, tá? Eu vou dar um exemplo numérico para vocês, que fica mais fácil de entender. Um ATM, uma substância qualquer, tá? Você pega aqui a pressão de um ATM, tá? Imagina que a pressão está medida em ATM. Você traz aqui esse 1 ATM até o ponto que corta a curva de vaporização, a curva verde. E aí tu percebe que eu corto essa curva de vaporização exatamente a 100 graus Celsius, por exemplo. O que isso significa? Que na pressão de 1 atm, essa substância vai entrar em ebulição a 100 graus Celsius. Tudo bem? Agora, analisa aqui comigo se eu pegar uma pressão maior. Por exemplo, 2 atm. 2 atm é um ponto mais acima de 1 atm. E quando você vai cortar aqui a curva de vaporização, percebe que você corta num ponto de temperatura mais à frente dos 100 graus Celsius? O que isso significa? Que agora você vai mudar de estado da matéria, só que é uma temperatura maior do que 100 graus Celsius. Estou dando exemplos completamente aleatórios aqui para vocês, tá? Mas, por exemplo, 2 atm, a tua temperatura de ebulição agora é 110 graus Celsius e não mais 100. O mesmo acontece se, por exemplo, tu pegar uma pressão menor do que 1 atm, 0,7, e tu vier cortar aqui a curva de vaporização, tu vai cortar ela num ponto antes dos 100 graus Celsius, por exemplo, 95. Então, qual é a análise qualitativa que eu quero que vocês tenham? Olhando aqui para essas curvas, num geral, a gente pode dizer que quando a pressão aumenta, as temperaturas de mudança de estado também aumentam, tudo bem? Tanto da ebulição quanto da fusão. E a Júlia fez uma pergunta que é justamente o que eu ia comentar agora, que é a questão da água. Não é da água, Júlia. A água, adivinha só, ela tem uma anomalia.
E a gente vai ver que, por isso que eu disse que na maioria das vezes, certo? Quando se aumenta a pressão, as temperaturas de mudança de estado aumentam também. Não é na mesma proporção, não é para fazer conta aqui. É só uma análise qualitativa, ok? A água ela tem uma anomalia na curva de fusão justamente por causa da sua dilatação anômala, tá? Então a gente vai comentar sobre isso um pouquinho mais para frente. Ana, sim, se a pressão for muito baixa, no caso abaixo desse ponto que o Guilherme falou e eu não quero falar sobre ele ainda, você vai sublimar. É o que acontece, por exemplo, com naftalina, gelo seco. Não que a pressão precisa ser baixa, ela precisa estar abaixo desse ponto para aquela substância. Aí cada substância vai ter um ponto diferente. Para o gelo seco, no caso, as pressões e temperaturas naturais aí ficam abaixo, aí a substância sublima, aí eu pulo o estado líquido, né? Beleza? Então, galera, só para vocês entenderem aí de uma maneira mais por cima o que esse diagrama de fases nos traz e as relações de pressão e temperatura, que aí eu justifico um pouco do como varia as temperaturas com as variações de pressão, beleza? Eu trouxe aqui um exemplo para vocês de uma animação que eu fiz para uma determinada substância, tá? Que ela se encontra em uma condição de pressão específica e uma condição de temperatura inicial, tá? O que eu vou fazer com essa substância? Eu vou analisar cada ponto em cada condição que ela se encontra, sendo que ela iniciou aqui. Nessa primeira situação, galera, qual é o estado da matéria que a substância se encontra? Bom, tu concorda comigo que ela está dentro da região azul? Então eu posso dizer que ela está no estado sólido, beleza? Agora, o que eu vou fazer? Eu vou manter a pressão constante e eu vou começar a aumentar a temperatura. Eu vou esquentar esse cara aqui. Esquentando ele, tu percebe que ele começa a deslocar o ponto aqui para a direita. E aí eu vou chegar exatamente em cima dessa curva roxa, que é a curva que liga o estado sólido com o estado líquido. E aí, para essa pressão que eu mantive constante, eu vou ter uma determinada temperatura de fusão. A substância vai estar fundindo nessa condição, beleza? E aí, claro, né, na fusão, eu tenho coexistindo dois estados da matéria, o estado sólido mais o estado líquido, eles existem ao mesmo tempo, o gelo ali está derretendo. Aí eu continuo esquentando, agora eu entrei dentro da região do estado líquido, beleza? Então a substância se encontra aqui agora, nessas condições de pressão e temperatura, no estado líquido. Continuo esquentando, percebe que agora eu estou cortando a curva verde. Ou seja, quando eu corto a curva verde, eu estou na situação de mudança de estado do líquido para o gasoso. E aí a gente vai ter aqui que para essa pressão eu tenho uma determinada temperatura de ebulição. E a substância está no processo de vaporização. E aí lembra que uma mudança de estado, do líquido para o gasoso, vão existir dois estados ao mesmo tempo. O líquido mais o gasoso. Continuo esquentando a substância e agora ela entra na região do estado gasoso. Ou seja, eu passei pelos três estados da matéria, desde o estado sólido até o estado gasoso, aumentando a temperatura da substância e passando por alguns pontos de mudança de estado físico, algumas temperaturas de fusão e ebulição. A pergunta que eu quero fazer para vocês é a seguinte: e se eu fizesse esse mesmo procedimento, só que agora numa pressão maior do que a que eu acabei de fazer, uma pressão mais acima, o que mudaria? Eu faço agora com essa pressão pelinha. Tu concorda comigo que eu cortaria as curvas de mudança de estado em temperaturas diferentes? No caso, a temperatura de fusão, ela seria um pouquinho maior do que a anterior, e a temperatura de ebulição também seria um pouquinho maior do que a anterior.
Como eu disse para vocês, a gente não vai se preocupar em calcular isso daqui, mas analisar que se eu fizesse numa pressão maior, essas temperaturas seriam maiores, e eu consigo mexer nas temperaturas de mudança de estado, mexendo nas pressões. É isso que esse gráfico nos mostra. Temos algumas dúvidas. Rebeca perguntou, os gráficos sempre vão ter essas 3 divisões? Sim, Rebeca. Tu não vai precisar fazer a divisão, tá? As divisões, elas sempre vão estar ali, as curvas sempre vão estar ali. A diferença é que tu precisa interpretar que essa aqui é a região do sólido, essa aqui é a região do líquido e essa daqui é a região do gasoso. Beleza? Como fica a divisão das partes numa substância pura? Victor, isso aqui é a análise de uma substância pura, tá? Substâncias impuras é que a gente não analisa o diagrama de fases, não na física, pelo menos, ok? Então, uma substância pura, quando você mantém a pressão constante, a temperatura fica constante. Tu concorda comigo que se a pressão aqui, ó, for sempre a mesma, essa substância sempre vai fundir a essa temperatura? Agora, se eu pegar uma outra pressão, aí eu troco a temperatura de fusão. Beleza? A Ana levantou a mão. Ana, você quer abrir o microfone? Se quiser fazer a pergunta pelo microfone ou pelo chat, pode perguntar, tá? Ana Júlia baixou a mão. Foi sem querer, Ana? Não tem problema, tá? Aqui, tranquilo? Beleza. Não, tranquilo então, galera. Acho que foi só falha no engano. Então, galerinha, aqui vocês viram que eu passei pelos 3 estados da matéria, simplesmente, né, aumentando a temperatura. Olha o que eu vou fazer agora, olha a loucura. Eu vou pegar essa substância, vou partir agora de uma condição diferente. Eu vou partir dessa condição de temperatura e dessa condição de pressão. E aí essa substância se encontra em qual estado inicialmente? Estado gasoso. E eu vou manter a temperatura constante e vou começar a aumentar a pressão. Eu vou manter a temperatura constante e vou pressurizar essa substância. Do estado gasoso, eu estou indo para o estado líquido, então ela está sofrendo condensação. Eu continuo aumentando a pressão, então agora ela vai completamente para o estado líquido. Aumento mais ainda a pressão, então agora ela está sofrendo um processo de solidificação e eu pressurizo mais ainda para fazer essas moléculas ficarem mais próximas umas às outras e agora essa substância está no estado sólido. Ou seja, eu passei pelos 3 estados da matéria sem nem esquentar e nem resfriar a substância, apenas comprimindo ela. Ou, se eu no caso, tirasse a compressão, ela poderia voltar para o estado gasoso. É isso que acontece muito do gasoso para o líquido dentro daqueles recipientes ali, como eu falei para vocês, o botijão de gás, o desodorante aerosol. Então, esse ponto no gráfico, Rebeca, ele representa a condição de pressão e temperatura que a substância se encontra. Então, imagina, por exemplo, que você tem 1 litro de água que está a uma pressão de 1 atm e uma temperatura de 120 graus Celsius. Aí ela se encontraria no estado gasoso. Aí, se eu pegar esse vapor de água a 120 graus Celsius e começar a comprimir ele, eu posso levar ele para o estado líquido e coisas do gênero. Beleza? Então, esse ponto no gráfico ele representa o valor da pressão e da temperatura que a substância se encontra. Ele está dançando aqui porque eu fiz uma animação para isso, porque eu sou expert em animações, vocês sabem disso. Mas é só para representar as condições. Agora, Guilherme, eu vou falar daquele ponto, tá? Esse ponto aqui que todo mundo está vendo desde o começo, estão perguntando, estão falando, meu Deus, Fernando, o que é esse ponto? Esse ponto, que agora está preto, ele é um valor bem específico de pressão e temperatura, tudo bem? Então, tem uma pressão e uma temperatura para esse ponto e é para cada substância. Cada substância vai ter um valor de pressão e temperatura diferentes e ele é conhecido como ponto triplo, galera. Esse ponto triplo, lembra que eu falei para vocês que quando eu estou sobre uma curva, a substância ela existe nos 2 estados da matéria, né? Por exemplo, se eu estou na curva de fusão, eu tenho estado sólido e líquido ao mesmo tempo. Se eu estou na curva de vaporização, eu tenho estado líquido e gasoso ao mesmo tempo.
Só que o ponto triplo ele é um ponto em que eu tô com os 3 estados, eu tô dividindo os 3 estados ao mesmo tempo. Então a gente diz que no ponto triplo a substância coexiste nas 3 fases da matéria. Então, ao mesmo tempo você tem sólido, líquido e gasoso. Para quem quiser depois dar uma olhada, eu deixei um link de um vídeo aqui, só vocês clicarem depois aqui em modo apresentação e olhar esse vídeo, que é um exemplo de um ponto triplo do ciclo hexano, se eu não me engano, ok? Então vocês podem dar uma olhadinha ali. E além do mais, esse ponto triplo também, ele é um fator, né? Ele é um valor que define se o estado líquido vai ou não existir naquelas condições, se a substância vai sublimar ou não, como a gente tinha comentado antes. Gabriel, se a temperatura fosse maior, a substância não entraria no estado sólido? Como assim, Gabriel? Nessa situação aqui, tu diz? Então, Gabriel, tu tem que pensar que pode acontecer isso, tá? Ela, no caso, não entrar no estado sólido. Claro, essas curvas elas não são infinitas, né? Mas se tu prolongar isso aqui, ela vai continuar crescendo. Então, vai ter um ponto de pressão que tu vai conseguir chegar no estado sólido. Mas chega um momento que às vezes não dá, tá? São pressões aí que a gente entra, por exemplo, em situações aí de pressão no núcleo de uma estrela, que tu nunca vai conseguir fazer aquele núcleo ir para o estado sólido, porque tu sabe que existem outros processos envolvidos ali, então não vai dar para mudar o estado, tá? Então só para tu entender ali que seria possível isso. Galerinha, então tá o link do vídeo aqui para vocês depois darem uma olhada aí nesse ponto triplo. O que eu quero falar com vocês agora? Lembra que eu disse que a água tem uma anomalia, né? A anomalia da água, ela é justificada pelo mesmo motivo da dilatação anômala, tá? São as ligações de hidrogênio. E esse aqui é o diagrama da água, tá? Quem tinha perguntado antes, professor, se aquele ali é o diagrama da água, esse aqui agora é o diagrama da água. E vocês percebem a diferença? Olha um diagrama comum de uma substância e olha o da água. Uma substância comum, percebe que aqui a curva de fusão, ela meio que acompanha a curva de vaporização, né? Para a água, não. Para a água, ela meio que volta. Essa curva de fusão aqui, ela é inclinada no sentido errado, digamos assim. E o que isso implica? Se você pegar, por exemplo, a água lá no estado, né, sólido, você vai ter que a pressão de 1 atm, o gelo vai começar a derreter a uma temperatura de 0 graus Celsius. Então, se tu vier aqui, cortar o eixo X, você vai chegar em 0 graus Celsius. O que acontece se eu aumentar a pressão? Botar, por exemplo, 2 atm, tá? Eu estou só chutando valores, não são valores reais. Tu concorda comigo que, pelo fato da curva de solidificação da água ser um pouquinho para trás, eu vou ter uma temperatura menor de fusão do que 0 graus Celsius, por exemplo, menos 10 graus Celsius? Então, a água, conforme você aumenta a pressão, a temperatura de fusão dela, só de fusão, tá? É a única que tem a anomalia. Ela diminui ao invés de aumentar como todas as outras substâncias. E isso por causa das ligações de hidrogênio. Tem um experimento que vocês podem fazer, que é o seguinte: quando você tira do congelador um cubo de gelo, 2, na verdade, é o que vocês vão fazer hoje de meio-dia, pega 2 cubos de gelo, certo? Ele vai estar uma temperatura aí de mais ou menos um menos 15 graus Celsius, tudo bem? Ele vai estar abaixo de 0. Então, tu tirou o cubo de gelo, ele não vai começar a derreter instantaneamente. Ele precisa esquentar até 0 graus Celsius e aí sim ele começa a derreter. Como é que tu pode antecipar um pouquinho o derretimento dele? Pega um gelo contra o outro e aperta. Aperta um contra o outro. Quando tu apertar e soltar, tu vai perceber que esses dois gelos eles ficam grudados. Por que isso acontece? Quando tu apertou um contra o outro, você diminuiu a temperatura de fusão do gelo. Ou seja, você tornou ele capaz de se fundir a menos 10, menos 15 graus Celsius. Só que quando tu soltou ele voltou à pressão normal, então ele congelou novamente. Então aqueles dois gelos que entraram em contato, que por pressão começaram a derreter, quando tu solta, congela de novo e aquele líquido entre os dois gelos vai solidificar e os gelos vão ficar grudados. Então
Então faz esse experimento em casa aí depois. 2 cubos de gelo, aperta um contra o outro e solta. Eles ficam grudados. Camila, não dá para identificar pontos da CNTP, tá? Porque normalmente esses gráficos não têm valores, ok? Então, se tiver valores aqui, tu até consegue localizar, mas normalmente não tem valores. Como eu te falei, é mais para a gente entender o que acontece com a temperatura, mas a conta desse negócio é extremamente complexa, não se vê no ensino médio, tudo bem? Então não dá para dizer, mais ou menos aqui é tal ponto e coisa, quando não tem valores, ok? Bom, galera, agora que a gente viu aí todos os casos, digamos assim, eu vou trazer alguns exemplos para vocês. Basicamente, eu vou finalizar a aula com esses exemplos. E a Elita tinha perguntado da panela de pressão, né? Vamos falar de panela de pressão. Primeiro, para que se usa a panela de pressão? Claro, para cozinhar alimentos, né? Mas ela tem o intuito de diminuir o tempo de cozimento. Né? Quem aí já fez um feijão fora da panela de pressão sabe a mão na roda que é cozinhar numa panela de pressão. Mas vocês são muito jovens ainda, não vamos falar de feijão, vamos falar de arroz. Ó, pinhão, rolou pinhão, então beleza. Mas se tu fizer sem a panela de pressão, cara, vai demorar muito mais. Com a panela de pressão, 30 minutinhos, ela já fica bem cozidinha. Então, assim, galera, eu vou falar aqui de cozimento de alimentos agora, tá? Então, vamos falar de cozimento de arroz. Como é que você cozinha um arroz, né? O que você precisa? Primeiro, galera, você emerge ele na água, né? Então, você cozinha o alimento com água quente. Para você cozinhar um arroz, esse arroz ele precisa trocar calor com a água. Então a água, quanto mais quente ela estiver, mais calor ela vai trocar com o arroz. Só que tu concorda comigo que a água ela tem um limite de temperatura? A água no estado líquido? Que esse limite vai ser dado justamente pela temperatura de ebulição. Então, se eu pegar a pressão de 1 atm, por exemplo, você vai ter que a temperatura de ebulição vai ser 100 graus Celsius. Então, a 1 atm não tem como tu ter água líquida acima de 100 graus Celsius, porque aí ela começa a vaporizar. Então, o teu limite de troca de calor é dado pela temperatura da água, que é 100 graus Celsius. Dentro da panela de pressão, a ideia dela é justamente aumentar a pressão. Então, uma panela de pressão ela pode chegar até 2 atm, o dobro da pressão atmosférica. E com esse 2 atm, a água pode chegar até 120 graus Celsius no estado líquido. Você muda a temperatura de ebulição da água para até 120 graus Celsius. Ou seja, a água que está dentro dessa panela de pressão aqui é uma água muito mais quente. Como é uma água mais quente, ela troca mais calor com o alimento e cozinha ele mais rapidamente. Beleza? Então, o funcionamento da panela de pressão é basicamente esse. Ela aumenta a pressão interna ali para mexer no ponto de ebulição da água e você ter água líquida mais quente. Até, galera, é legal a gente falar um pouquinho sobre a ebulição da água no relevo. O Guilherme perguntou, como que se cria essa pressão maior? Guilherme, a panela de pressão, não sei se tu já viu, mas ela tem um pininho ali em cima. E esse pininho ele tem um peso. Então ele tranca a saída de vapor. Então você começa, a água vai para o estado gasoso, só que esse gás não tem para onde sair. E aí começa a aumentar a pressão. Como esse pininho ele tem um peso, ele vai liberar a saída de vapor apenas num valor específico de pressão, porque senão ela explodiria. Até acontece, às vezes, se não tem sistema de segurança, da panela dá umas explodidas aí. Mas tem vários sistemas de segurança, válvulas e coisas do gênero, mas daí quando o pininho sai e ele fica apitando, ele está liberando o vapor para manter a pressão elevada, mais constante, até no máximo 2 atm. Beleza? Mas é aquele pininho que tranca a saída de vapor, ela é toda vedada. E aqui, galera, como eu estava falando, é legal a gente ver a questão da ebulição da água com relação ao relevo. Porque, assim, todo mundo aí que já foi viajar pela serra aí catarinense, ao longo da viagem, de carro mesmo, tá? Não precisa nem ser de avião, de carro mesmo. Já deu aquelas bugadas no ouvido, não deu? De tu tá se sentindo meio surdo, daí tu dá umas bocejadas, o tímpano parece que tá trancado. Por que que isso acontece? Porque à medida que você viaja, você vai mudando a sua altitude e as pressões, elas vão alterando. Então a pressão externa vai mudando.
E aí, isso buga ali o teu tímpano. Então, a pressão atmosférica, ela depende da camada de atmosfera que tem acima das nossas cabeças. Quando nós estamos ao nível do mar, nós temos uma atmosfera inteira acima da nossa cabeça. Então, nós temos uma pressão que eu vou chamar de P1. Quando a gente está, por exemplo, no topo de uma montanha, como quem vai aí no Morro da Igreja, lá em Urubici, tu concorda comigo que a camada de ar que tem acima da cabeça dessa pessoa é menor? Se tem menos atmosfera em cima da cabeça da pessoa, a pressão ali é menor. Então, a pressão 2 é menor do que a pressão 1. Ou seja, se a pressão é menor, a água vai entrar em ebulição em uma pressão menor. Isso significa que, para quem está aqui ao nível do mar, em Floripa, vai botar a água esquentar, fica 100 graus Celsius. Agora, se você vai lá para o Morro da Igreja, onde a pressão atmosférica é bem menor do que aqui ao nível do mar, você vai ter uma temperatura de ebulição da água na ordem de 94 graus Celsius. Ou seja, se tu vai cozinhar um arroz lá no Morro da Igreja, vai demorar muito mais do que se fosse aqui em Florianópolis, porque a água lá não passa de 94 graus Celsius. Então, como assim? Ah, seus tansos. Estão falando dos meus desenhos aqui? Não, galera, tá super correto aqui, tá? Eu conversei com o Eduardo antes e ele disse que essa é a escala correta para um monte que tem 50 vezes o tamanho do Everest. E a Terra não é plana, tá? Senão... Não, deixa quieto. 94 graus Celsius é a temperatura de ebulição lá no Morro da Igreja. Então, para quem vai cozinhar arroz lá na serra, vai sofrer muito mais. Qual que é a indicação? Usa a panela de pressão em tudo que tá tudo certo e resolveu a tua vida. Beleza? Galera, mais uma coisa que eu quero mostrar para vocês é o seguinte: patinação no gelo. Quem aí já patinou no gelo? Floripa Shopping ou Iguatemi, né? Certeza, essa galera aí não perde a chance no final do ano quando vem aquelas pistas de gelo nos shopping. Então, galera, a patinação no gelo ela é explicada pelo fato do diagrama anômalo da água. Primeiro, tu tem que interpretar como é que se patina no gelo, né? Tu não vai com o teu tênis. Tu tem aqui um patins, uma bota aqui que tem uma faca embaixo, uma lâmina, né? Daí que surgiu a expressão faca na bota. Não, mentira, não tem nada a ver. Mas tu tem aqui um patins com uma lâmina embaixo, e essa lâmina, ela tem uma área bem pequenininha. Uma área bem pequenininha gera uma pressão muito grande, tudo bem? E então, quando você pisa com aquela lâmina na pista de gelo, você aumenta a pressão sobre o gelo. Só que aí tu tem que lembrar que a água, quando tu aumenta a pressão, o gelo derrete, né? Então, onde você pisa com o patins, o gelo está derretendo. Então, você forma uma camadinha de água líquida. E aí, um líquido sobre uma superfície sólida, ele reduz o atrito. Aí você sai deslizando lindamente. Tá? Então, a patinação no gelo só é possível devido ao diagrama anômalo da água. Não tem como patinar em cima de nenhuma outra superfície sólida usando esse mesmo princípio. Tranquilo, pessoas. Galera, para a gente fechar com chave de ouro, tá? Eu quero fazer uma mostragem aqui para vocês desse diagrama de fases, falando de um ponto específico, que é esse ponto C aqui. Esse ponto C, galera, ele é conhecido como ponto crítico. Lembra que eu falei para vocês que essas curvas elas não vão até o infinito? Elas não são infinitas. Você começa a cair no âmbito de com outros estados da matéria e coisa do gênero. Então, a curva aqui da vaporização, ela tem um fim. Ela termina aqui num ponto que é conhecido como ponto crítico. E percebe que eu coloquei aqui para vocês o estado gasoso com duas cores? Uma cor aqui, um salmãozinho, e a outra cor, um amarelo, sei lá, alguma coisa assim. Então, o estado gasoso, ele meio que tem duas classificações. Essas classificações entram no conceito de vapor e gás, tudo bem? Então, para a física, tá, a gente diferencia vapor de gás através do ponto crítico. O que isso significa? Quando a substância está no estado gasoso e ela está numa temperatura acima da temperatura crítica, percebe aqui, ó? Imagina que eu estou num valor
de pressão e temperatura que me dá essa condição do pontinho vermelho aqui. Eu estou numa temperatura acima do que eu chamei de θC aqui, temperatura crítica. Tu percebe que eu posso pegar e aumentar a pressão do jeito que eu quiser. Eu vou voltar para o estado líquido? Não. O estado líquido é essa região verde aqui. Eu não consigo mais voltar para o estado líquido comprimindo esse cara. Quando eu não consigo mais voltar para o estado líquido por compressão, esse cara aqui é conhecido como gás. Se eu pegar o estado gasoso, comprimir ele e levar ele para o estado líquido, aí ele é chamado de vapor. Então, existe essa diferença na nomenclatura de vapor e gás, e essa diferença é dada justamente por esse ponto conhecido como ponto crítico. Então, eu coloquei aqui para vocês, ó. A substância é classificada como vapor quando sua temperatura for menor ou igual à temperatura do ponto crítico, e como gás se sua temperatura for maior que a temperatura do ponto crítico. Galera, cada substância vai ter um ponto crítico diferente, não tem um valor para todo mundo, tá? Então, cada uma vai ter um ponto crítico diferente. Mas uma coisa para tu saber se aquele estado gasoso é vapor ou gás, é você comprimir ele e levar até o estado líquido. Se você comprime e ele vai para o estado líquido, ele não é gás, ele é vapor. E aí tem até um probleminha, né, na nomenclatura do gás de cozinha. Porque o gás de cozinha, o gás butano, você comprime ele dentro do botijão de gás e ele vai para o estado líquido. Isso significa que, na verdade, se ele está indo para o estado líquido, ele não é gás, ele é vapor. Mas aí é muito chato, né? Tu ligar para os caras lá que vendem gás, pedir para eles trocar o nome, falar, me vê um botijão de vapor, não fica muito interessante. No dia a dia, a gente usa muito mais a palavra vapor para se referir a vapor de água apenas, tá? Mas, na verdade, fisicamente, vapor é toda substância que no estado gasoso está abaixo do ponto crítico e que você consegue liquefazer ela por aumento de pressão. Não tem, Nicolas, não pelo menos uma nomenclatura, tá? O sólido com o líquido, o caminho aqui é muito mais longo, tá? Então, a gente não vai trabalhar aí com pontos críticos nessa transformação do sólido para o líquido. A música do gás é mentira, verdade, deveria ser óleo vapor! Nossa, nada a ver. É verdade que a água fervendo congela mais rápido? Que? Como assim, Thales? Não entendi. Se ela tá fervendo, como é que ela vai congelar? Galera, eu deixei aqui meio que um resumão, tá? De vapor e gás para vocês, porque vão ter algumas questões. Vou deixar uma tarefinha, que é resolver essa questão 5 da UFSC aqui. É da apostila de vocês, página 170. Vocês vão resolver ela. Dúvidas? Venham no atendimento, porque não pode. A gente tem quase, deixa eu ver aqui, 137 participantes e vem 2, 3 no atendimento. Então, vocês vão ter dúvida nessa questão aqui, vocês vão vir no atendimento hoje à tarde, beleza? Então, a questãozinha fica de desafio aí para vocês. Claro, como de costume, nós teremos exercícios da apostila indicados e aí listinha do estudos que já está disponível para vocês. Eu programei para as 9 horas, então faz 3 minutos que ela está disponível. A nomenclatura dela é aula 8, Física 222, segundo ano, Centro, Continente, Fernando, Mudança de Fase 2, Só Alegria, 5 questõezinhas lá. Dúvidas e angústias, por favor, participem dos plantões. Galera, mais dúvidas? Thales, eu não consegui entender a tua dúvida, deixa eu ver aqui. Tu tá falando daquele... Não sei, não tô entendendo. Que água... Tu diz água fervida congela mais rápido? Tipo, você ferve aquela água e depois bota ela para congelar, ela congela mais rápido? Ah, o efeito Mpemba, beleza, do africano lá. Não, então, o efeito Mpemba, cara, na verdade, ele se dá pelo fato de quando você joga, né, aquela água fervendo para cima, num clima muito frio, e aí ela forma floquinhos, ela congela quase que instantaneamente. Esse efeito, cara, ele acontece porque quando você joga a água, ela meio que se separa em pequenos blocos, tudo bem? E aí você vai ter um pouco de condensação
Então, aquela água vai virar vai dar um vaporzão, então vai dar meio que uma nuvem ali de vapor de água nesse processo ali. Mas também, como você tem pequenas partículas dessa água separadas, elas vão acabar congelando mais rapidamente. Mas é pelo fato da área de contato e não pelo fato da questão da água estar fervendo ou não. O pessoal usa a água fervendo mais pelo efeito visual, entendeu? Se tu fizesse com água a temperatura ambiente, aconteceria esse congelamento também, tá bom? Mas o efeito Mpemba, agora eu entendi. Eu estava suspeitando disso, mas eu queria que tu só formulasse ali para eu não falar besteira. Fechou? Galerinha, deu o nosso horário. Um abraço para vocês. Uma excelente semana. Aguardo vocês aí no atendimento, tá? E semana que vem temos mais uma aulinha dessa. Valeu, segundo ano. Deixa eu. Ó, galera, eu vou encerrar a reunião e aí vai acabar tirando todo mundo da sala, tá? Não é por mal. Um beijão para vocês e até mais.